Oi pessoal, professora Márcia do GESP. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é muito importante nas provas de residência, que tem sido cada vez mais recorrente nas provas, né, de todos os perfis, de todas essas áreas básicas, né, multi e uniprofissionais, que é o tema da Política Nacional de Saúde Mental. Nós também temos, né, recebido muitas dúvidas dos nossos seguidores, também dos nossos alunos que acompanham, né, a gente nas redes sociais. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui tratando de dois pontos mais importantes, né, que eu considero os mais relevantes na hora que você for estudar a Política Nacional de Saúde Mental, tá? Uma dúvida muito frequente, ou um questionamento, né, que sempre surge, é assim: precisamos ler, né, todas as leis, portarias que versam sobre, né, a política de saúde mental, a política de álcool e outras drogas na íntegra? E aí a minha resposta já de início é sim, precisamos fazer a leitura. Mas a gente precisa ter uma leitura direcionada, entendendo sempre que aquelas leis, aquelas portarias vieram dentro de um contexto, né? E a gente sempre lembra que cada legislação dessa tem um contexto histórico, existe toda uma questão envolvida em relação ao surgimento e à necessidade, né, de elaboração dessa legislação, que é importante que você que vai fazer prova compreenda esse contexto. Então não é decorar, né, memorizar a lei, mas compreender o que foi que aquela lei ou aquela portaria quis trazer ou trouxe, né, de importante para aquela área, tá? E aqui na saúde mental, a gente sempre, quando vai falar sobre o tema da política, faz uma contextualização histórica que nos remete, né, ainda lá à década de 70, contemporâneo ali, ao mesmo tempo que acontecia o movimento de reforma sanitária, a gente tinha também uma força do movimento de reforma psiquiátrica, que ele é o pano de fundo, né, para as principais mudanças de legislação que aconteceram no Brasil, com relação principalmente à garantia dos direitos das pessoas que têm, né, que vivem em sofrimento com algum tipo de transtorno mental ou uso de substâncias psicoativas. Então a primeira coisa que eu digo a vocês é: vamos entender o contexto, o que foi a reforma psiquiátrica, o que ela representou, qual foi a sua importância e suas bandeiras de luta, para que quando a gente vai estudar a legislação, né, que diz respeito a essa política, a gente consiga entender o que é que ela traz, que reforça, por exemplo, princípios, que reforça aquilo que foi, de fato, bandeira de luta desse movimento, tá? E é a mais emblemática de todas elas, que a gente não pode, né, deixar de ler na íntegra, então anotem aí, é a leitura da Lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, que é uma lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e também redireciona o modelo de atenção na área de saúde mental, saindo, né, daquele modelo que privilegiava os hospitais psiquiátricos, os manicômios, para um modelo, né, de cuidado de base comunitária. Então é a partir dessa lei que vai garantir os direitos dessas pessoas e que também vai reorientar o modelo de atenção, que toda essa discussão, né, sobre uma rede organizada com serviços de base comunitária vem à tona. Então a leitura dessa lei ela é muito importante, gente. Então, vocês vão ver lá que ela estabelece quais são os direitos da pessoa portadora de transtorno mental. É importante que você conheça todos esses direitos, né? Ela fala também sobre as modalidades de internação, algo que também é muito questionado, né, nas provas. Muitas vezes as provas perguntam sobre as modalidades, a modalidade de internação, onde você tem ali uma internação voluntária, uma internação involuntária ou a internação compulsória, quando ela ocorre. Então todos esses conceitos eles são trazidos nessa lei, a importância, né, de existir ali, por exemplo, na internação voluntária ou involuntária, a autorização de um médico, né, devidamente registrado no Conselho de Medicina, a obrigatoriedade também, né, da informação no prazo aí de 72 horas da internação ao Ministério Público. Então, todos esses pontos que estão na Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, têm sido bastante cobrados em prova. Mas lembrem-se
de sempre associar o que existe hoje nessa lei a todo o contexto da reforma psiquiátrica, tá? Então, os nossos alunos, quem está assistindo às nossas aulas no curso, né, tá vendo exatamente que a gente antes, toda a política pública que a gente vai trabalhar, toda a política nacional, a gente faz esse preâmbulo explicando qual é a contextualização para a existência dessas leis, tá? Uma outra legislação importante, né, para que seja lida, e essa talvez seja fruto do maior número de perguntas que a gente tem recebido, não só dos alunos que estão no curso online, estão assistindo às aulas, como também nas redes sociais, porque existe muita dúvida, é a portaria 388 de 2011, tá, gente? Essa é a portaria que institui, que vai falar sobre a rede de atenção psicossocial. Também bastante cobrado em prova. Acredito que até mais do que a Lei 10.216, como ela fala, né, dessa rede, que é uma rede que veio substituir os manicômios, os hospitais psiquiátricos, ela tem uma importância, uma relevância muito grande e por isso ela é bastante questionada. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, tá? A portaria 3088 de 23 de dezembro de 2011, ela sofreu duas alterações, ela foi republicada duas vezes. A versão que a gente utiliza para pegar os parâmetros gerais, tá, é a versão que foi republicada no ano de 2013. Por que eu estou ressaltando isso? Porque alguns alunos, algumas pessoas, alguns dos nossos seguidores começam a estudar, pegam a portaria na sua primeira versão, talvez por já ter esse material em casa, ou até mesmo quando a gente vai fazer uma busca rápida e a gente não sabe que houve alteração e republicação, nem sempre a gente encontra a versão mais atualizada nos sites de busca, tá? Então, a versão mais atualizada, por exemplo, quando ela aparece no site do Ministério da Saúde, ela aparece com um asteriscozinho ao lado, né? Logo no finalzinho lá, portaria 388, e vai ver o asterisco falando exatamente dessa republicação que aconteceu. E isso é importante, é muito importante, porque essa republicação, ela trata, né, de mudança nos parâmetros populacionais com relação à aplicação, por exemplo, dos centros de atenção psicossocial, da implantação desses centros. Antes a gente tinha um parâmetro populacional mais rígido, a gente pode dizer assim, mais rigoroso em termos de quantidade. Para você ter, por exemplo, um CAPS tipo 3, você precisava ter ali uma população de pelo menos 200 mil habitantes, mais de 200 mil habitantes. E isso muda, esse parâmetro muda com a republicação. Então, algumas pessoas, quando chegam no site do Ministério da Saúde, dão, né, de cara com esses parâmetros que são diferentes da primeira versão da portaria, se indagam, né? O que é que está certo na realidade? O site do Ministério da Saúde já traz a informação atualizada, porém pode ser que você esteja estudando com a versão da portaria que não seja a versão republicada, a mais atualizada, tá? Um outro detalhe sobre a portaria 388 de 2011, além das suas duas republicações, mas a mais importante ali, a final, a de 2013, é que a gente tem uma outra portaria, tá certo? Que é a 3588. Vejam como a numeração é parecida e isso às vezes traz muita confusão, né? Mas a portaria 3588, que é de dezembro de 2017, altera algumas portarias de consolidação que falam sobre a rede de atenção psicossocial, tá? Então você não vai ver essa portaria alterando a portaria 3088, tá? Você não vai olhar, quando você baixar isso do site, você não vai ver ela lá alterada, mas ela altera as portarias de consolidação e por isso traz novidades para a RAPS, tá certo? Para a rede de atenção psicossocial. E existem outros instrumentos também, né? Depois, por exemplo, existe uma nota técnica do ano de 2019, que é a nota técnica número 11 de 2019, que traz, né, o detalhamento de como essas alterações que foram trazidas, né, pela portaria 3588, de portarias, né, mudanças nas portarias de consolidação que falam, que versam sobre a RAPS,
vão funcionar. Então, todas essas alterações nem sempre são fáceis da gente encontrar. Então, a gente que está estudando para a prova, precisa de um material atualizado, precisa ter certeza, né, sobre as mudanças e parâmetros, como a gente sabe. Esses não são novos, né? A gente não pode dizer que são mudanças muito recentes, mas, normalmente, as provas usam, né, utilizam perguntas sobre esses parâmetros, então é importante você ter o parâmetro mais atualizado para não correr o risco de errar, perder uma questão por conta de desatualização desses parâmetros, tá? Então, quando a gente vai estudar a rede de atenção psicossocial, basicamente a portaria que é importante a gente ler é a 388 de 2011, a versão republicada em 2013. Então lá ela vai trazer quais são os componentes da rede de atenção psicossocial. E aí a gente precisa entender isso, né? O que são esses componentes, onde é que eles existem, qual é o papel, que a gente pode dizer assim, deles dentro dessa rede de atenção. Isso também é bastante cobrado. Então saber quais são os componentes, quais são os pontos de atenção, por exemplo, que compõem a atenção básica dentro das redes de atenção psicossocial. Quem é que compõe, o que é que configura a rede de atenção especializada, quais são os pontos de atenção. Então aí quando ele vai falar do CAPS 1, 2, 3, o CAPS AD e o CAPS AD3 e a novidade que a portaria 3588 de 2017 traz, que é o CAPS AD4, esses parâmetros que são trazidos precisam estar atualizados. Então vocês precisam ler, tá certo? O material mais atualizado, saber ali para quem se destina cada um desses centros de atenção psicossocial, qual é o parâmetro populacional mais atualizado e conhecer essa novidade que é o CAPS AD4, né? Que a gente tem ali para municípios com mais de 500 mil habitantes em que tenham cenas de uso, né? Pessoas fazendo uso de drogas, que sejam preocupantes, que tragam, né, já algum tipo de preocupação para as autoridades sanitárias. Então, um cuidado a essas pessoas, ofertar cuidado a essas pessoas. Um outro ponto, né, outro componente dessa rede são a atenção de urgência e emergência, a atenção residencial de caráter transitório, a atenção hospitalar, que também mudou bastante aí. É importante ler a 3588 para entender o que foi que mudou na parte, né, nesse componente hospitalar. As estratégias de desinstitucionalização, tá? Que aí também a gente tem os serviços residenciais terapêuticos, que foram alterados, o serviço residencial terapêutico na sua modalidade 1, né? De 8, que era o máximo, para 10 moradores. Então, isso também é um número trazido, alterado pela portaria de consolidação, a 3588, e a reabilitação psicossocial. Então, para você que está estudando para residência, é fundamental conhecer, né, toda essa legislação que é considerada básica, e eu chamo a atenção nesse vídeo para 2 tópicos, né, 2 leis que eu considero, uma lei e uma portaria que eu considero as mais importantes no contexto da prova, a Lei 10.216 de 2001, que estabelece os direitos da pessoa que é portadora de transtorno mental e que muda, né, esse modelo de atenção, e que é complementado, ou seja, qual é esse modelo de atenção, né? Quem vai trazer é a portaria 3088 de 2011, republicada em 2013 com algumas modificações, e uma portaria 3588 de 2017 modifica alguns desses parâmetros. Então estejam atentos para estarem estudando sempre com a legislação mais atualizada e não perder questões por causa dessa desatualização de parâmetros, tá? Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre essa rede, sobre as principais dúvidas que as pessoas têm em relação à composição da rede de atenção psicossocial. Espero você no próximo vídeo.